Então, diz a Bíblia, que quando esse momento chega, algumas coisas importantes vêm a acontecer na história. Primeiro, Deus manda um anjo, lá em Jerusalém, quando tem um sacerdote muito velho, que orou muitos anos para ter um filho, porque naquela época não ter filho era um opróbrio para uma família. E Zacarias e Isabel oraram, eles eram de uma família sacerdotal, oraram anos e anos, e eles envelhecem e não têm filho. Isabel é estéril, e de repente Zacarias entra para oferecer incenso. Era o dia do seu turno, um dia de alto privilégio para ele. Ele já tinha desistido desse sonho, ele já tinha desistido desse projeto, e um anjo aparece para ele e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Às vezes você ora, não vê as coisas acontecendo, mas nenhuma oração é desperdiçada. Todas as orações sobem como incenso para a presença de Deus, e no tempo de Deus ele escuta, no tempo de Deus ele responde, no tempo de Deus ele age. Mas agora, com a chegada do precursor, 6 meses depois, quando Isabel está grávida, o anjo Gabriel é enviado lá em Nazaré, pequena cidade, desprezada cidade, e ele comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fica curiosa: mas como vai ser? Eu não tenho relação com homem algum. E então diz a Bíblia que o anjo disse: olha, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo entrará em você, e você então conceberá e dará luz a uma criança, e esse vai ser o Filho do Altíssimo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mesma notícia que o anjo diz a José, e ela corre lá para Isabel. 3 meses fica lá, sem falar nada com José. Ela é noiva de José. Quando ela volta, José, não sabendo o que está acontecendo, o silêncio de Maria, a gravidez aparentemente já notória, os comentários surgindo talvez, ele envergonhado, seus planos frustrados, ele resolve então, para protegê-la e não difamá-la, fugir secretamente, sair secretamente, e aparece o anjo de Deus e diz: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela não foi infiel, ela não carrega um filho do adultério, ela carrega o Filho do Altíssimo. Ela não tem como destinação o opróbrio e a morte, ela será notória entre as mulheres. Não está aqui o fruto do pecado, está aqui o fruto da bênção de Deus para os homens. E então diz a Escritura que José recebe Maria, e agora um fato acontece maravilhosamente. A profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judeia, porque José era da família de Davi, e Deus então move o Império Romano para fazer um recenseamento, para que simplesmente José saísse de Nazaré e fosse lá para a Judeia, para a cidade de Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E por que José leva Maria? Só ele precisava ir, ela não tinha que ir, ele tinha que ir. E por que ele a leva no estado adiantado de gravidez? Embora a Bíblia não diga isso com todas as letras, você sabe o que está por trás, os comentários maliciosos. Ninguém está sabendo direito essa história. O anjo apareceu para Maria, Maria está grávida, José não casou com ela ainda, ela é apenas prometida, os comentários surgem, as malícias aparecem, e José então, para proteger Maria, leva Maria consigo para Belém. Quando chega lá, a cidade está ocupada, não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles, e diz a Bíblia que ele, como Cordeiro de Deus, vai nascer num lugar muito próprio, numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, numa gruta. O Rei dos Reis nasce no lugar mais humilde. Aquele que haveria de ser o filho de Davi não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida não tem lugar para nascer na casa do pão. E quando ele nasce, diz a Bíblia que um anjo aparece
para dizer aos pastores de Belém, as pessoas mais desprezadas da época, eram os pastores, gente que não merecia confiança da sociedade, e para essa gente que não tinha valor aos olhos dos homens, aparece o anjo de Deus, comunicando para eles assim: vocês não precisam ter medo não, eu trago para vocês uma grande notícia, e uma notícia que vai ser uma boa notícia para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a maior notícia, Ele é o Salvador, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que nasceu é o Messias prometido, é o desejado de todas as nações, cumprindo-se nele todas as profecias, e Ele é o Senhor. Não é César que é Senhor, não é Herodes que é Senhor, não são os religiosos de Jerusalém que são os senhores, é Ele que nasceu para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz a Escritura que naquele momento então os céus se cobrem de anjos, parecia que todos os céus pareciam ser partituras musicais, e então essa hoste celestial, este grande coro celestial começa a cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. E diz a Escritura que então essa festa do Natal é celebrada no céu e é comemorada na terra. Mas diz a Bíblia que lá no Oriente aparece uma estrela, não uma estrela qualquer. Diz a Bíblia que os magos viram a sua estrela, não foi uma estrela qualquer. Isso era cumprimento de uma profecia que está lá no livro de Números. E diz a Bíblia que quando esses magos, que eram astrólogos, viram a sua estrela, era um sinal profético do Messias. Eles que já talvez fossem prosélitos, que já tinham escutado a mensagem de Deus, que já tinham escutado sobre a promessa de um Messias, eles saem lá da Pérsia, muito provavelmente, e saem caminhando por lugares ermos, por desertos tórridos, e vêm caminhando com todas as lutas e com todas as dificuldades. Para onde? Para Jerusalém. Notem que a estrela não foi guiando-os do Oriente a Jerusalém, não. Eles viram a sua estrela no Oriente, e eles entenderam que era a sua estrela, que era o prenúncio do Messias prometido, e eles saem então aonde? Vão para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque eles entendiam que lá em Jerusalém estava a palavra de Deus, e o que nos leva a Cristo é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E eles vão para Jerusalém, eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles receberam a revelação natural, a estrela, mas eles querem agora a revelação especial, porque é a revelação especial de Deus que nos leva até Jesus. E então, ao chegar em Jerusalém, um fato curioso acontece. Eles querem saber aonde que nasceu o Messias. E diz a Bíblia que Herodes fica muito alarmado. Herodes era um grande rei, ele era um homem empreendedor, ele ampliou o templo de Jerusalém, ele embelezou o templo de Jerusalém, ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu a fortaleza de Massada, ele construiu a fortaleza de Antônia, mas era um homem cismado, com muito medo de perder o poder. Então quando ele recebe a notícia de que tinha nascido um menino, que para ser rei dos judeus, ele se sente ameaçado, e ele tenta então com seus artifícios, com as suas artimanhas, buscar formas e meios de saber com exatidão onde esse menino tinha nascido, para matar esse menino. Mas curiosamente, ele chama os escribas, os principais sacerdotes, a elite religiosa de Jerusalém, para saber exatamente o que a Bíblia falava sobre o local onde esse menino devia nascer. E essas autoridades, instruídas nas Escrituras, com todo o conhecimento que tinham da lei de Deus, dos profetas de Deus, da palavra de Deus, responderam com exatidão cirúrgica: ele vai nascer em Belém, porque assim está escrito. E citar a profecia de Miqueias 5:2. E diz a Bíblia que Herodes então instrui os magos, pensando que ele estava no controle, para irem a Belém, exatamente examinarem com exatidão,
dar a ele de volta a notícia, porque ele também, hipocritamente falando, queria ir a Belém para adorar o menino, mas ele queria matar o menino. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes mandou matar as crianças de Belém, porque se tinha cristofobia na época, ainda tem cristofobia hoje. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus escapou de Herodes, e Herodes morreu, mas Jesus vive pelos séculos dos séculos. Aqueles que se levantam contra Cristo, meus irmãos, são dignos de pena, porque se pensam que atacando o Cristo que nós cremos, o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da nossa redenção, vão abalar o trono de Deus, enganam-se. Se aqueles que zombam do nosso glorioso Redentor pensam que vão abalar a nossa fé, enganam-se. A nossa fé está plantada numa rocha que não se abala. Louvado seja Deus. Mas aqueles que perseguem o nosso glorioso Redentor vão cair no esquecimento e vão virar pó, porque ao homem está ordenado morrer, mas ao nosso glorioso Redentor está ordenado reinar pelos séculos dos séculos.